Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira. Eu sou a Tati Scaff e ao meu lado Alex Mendes. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre leite e como as políticas públicas afetam essa cadeia produtiva desse produto tão importante que está todo dia nas nossas mesas. É daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Bom, primeira coisa, já vamos parar tudo e vamos lá. Pra gente pedir aí a primeira coisa para vocês. Vamos lá, siga a gente nos nossos canais, @Agro de Primeira Podcast lá no Instagram, @Agro de Primeira no YouTube e no Spotify também, se quiser escutar a gente, @Agro de Primeira. Não deixe de seguir, nos ajudem aí. É o que eu falo, se o agro tem força, então põe força nesse dedo aí para clicar naquele botão de se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, converse no chat, dá aquele ok legal para quando você gostar do conteúdo, isso é muito importante para a gente, tá? E hoje recebemos aqui no estúdio o Alessandro Oliva Coelho, que é presidente do Núcleo Girolando MS, um importante representante da bovina cultura leiteira do Mato Grosso do Sul. Obrigada, Alessandro, por aceitar esse convite. Obrigado, Tati. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui no Agro de Primeira. Sempre um prazer estar aqui nos canais da Morena. Gente, me sinto em casa com vocês. Isso é muito bom, isso é muito bom. E para quem não conhece o gado girolando, nós temos imagens para mostrar e vou falar um pouquinho também sobre a origem dessa raça. Ó. A raça surgiu no Brasil por volta da década de 1940, no Vale do Paraíba, em São Paulo, a partir do cruzamento entre as raças Gir e holandesa. Do Gir, herdou a adaptação ao clima tropical e a rusticidade. Do holandês, a elevada produção leiteira. A raça é responsável por 80% do leite produzido no Brasil. Alessandro, qual é a diferença de produção de leite entre uma vaca comum e uma girolando? Vamos começar pela fotinho que você colocou primeira. Vamos ver. Aquela vaca, Essa eu falo aqui, que é uma vaquinha vovó, né? Ela já tá, hoje ela tá do meu plantel, essa vaca, ela tá com 12 anos, né? Hoje acabou de parir agora, menos de um mês, gêmeos, 2 fêmeas, né? Uma campeã de produção, várias vezes campeã de pista, né? Hoje aí fazendo seu aniversário de 12, indo para os seus 13 anos e produzindo aí 18 litros ainda. Então é uma vaca assim que já deveria estar saindo do plantel e a gente pensa, e agora? Ninguém quer aposentar ela. Não dá para aposentar, né? Não, Afinal com essa de produção, contas, né? Como... E ela continua com isso, ela já teve em seu pico de produção mais de 60 litros, né? Aonde no controle leiteiro ultrapassou 55,8 quilos, média em lactação. Então é uma vaca extremamente produtiva. Eu estou falando isso para vocês terem uma referência. Essa vaca faz parte do meu rebanho. Hoje eu tenho orgulho de ter, veio do seu Reinaldo Moura Leite e é uma potência. E você vê a potência que é o girolando. Então, uma vaca comum, só em título de comparação? Entre 4 e 7 litros. E essa chegou a dar? 62. Gente, então assim, mas eu vou falar que a média você vai ter entre 18 e 20, tá? Se você tiver ela a pasto com uma boa condição de pastagem. Então você tem algumas condições que às vezes a gente que trabalha no setor leiteiro prima é a alimentação de uma vaca produtiva. Então isso aí, para você ter essa produção, você tem que ter pelo menos, né, uma boa forrageira disponível para essa vaca poder estar ali usufruindo, uma sombrinha para ela poder deitar para dar uma ruminadinha. O bem-estar animal é imprescindível para as vacas leiteiras. Então isso aí, o leite vai muito além de uma produção. Ela vai um pouco de carinho, ela vai um pouquinho de amor, senão ela não dá leite. Aí eu tenho vaca lá que você precisa fazer massagem no berizinho dela para ela poder ir baixando o leite, porque ela gosta do toque. Então, assim, cada é um ser individual, é diferente dos demais rebanhos da pecuária de corte, né? Onde você trabalha um lote, né? É muito mais individual. Isso aí você cria um carinho, você cria um amor, né? E é uma atividade muito prazerosa, vai muito além da produção somente, ela é prazerosa e pode trazer muito benefício, em especial aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente teve já uma produtividade razoável, hoje a gente recuou muito e estamos aí começando novamente a reaquecer esse mercado. Então, e falando nisso, qual o tamanho do rebanho de girolando no Mato Grosso do Sul? E assim, onde que ficam os principais criadores?
e também o tamanho desse rebanho em relação ao Brasil. Bom, vamos falar assim... Essa porcentagem. Eu vou falar, como eu sou representante do Girolando, do núcleo Girolando, tá? É em Girolando registrado, tá? Gado que seria o Nelore IPO, né? Em Girolando registrado, hoje são 110 mil animais registrados no Brasil, né? No Mato Grosso do Sul está girando em torno de 6 mil. Por que eu falo girando? Porque não é bem preciso o dado, porque às vezes tem algumas baixas que não são apontadas nos registros. Entendi. Então ela está girando em torno de 6 mil. Por isso, a gente pode fornecer essa genética de ponta aqui. Inclusive, temos muita gente de referência aqui que produz genética e tá não só no Nelore, como tá também no Girolando. O mesmo produtor que produz Nelore, que produz Gir, que produz o Girolando, aqui um grande renome que eu vou fazer às vezes aqui, que é a genética aditiva, que eu falo que hoje é referência no Brasil nas questões de genética. Então, Mato Grosso do Sul é referência nisso, não só no corte, como também no leite. Nós vamos voltar, vamos falar sobre genética daqui a pouquinho. Eu queria saber se o rebanho é de 6 mil, né? 6 mil, no estado. Há políticas públicas para aumentar esse rebanho? As políticas públicas hoje elas são voltadas não para aumentar em si o rebanho, mas sim aumentar a produtividade. Né? O governo do estado trouxe o Proleite o ano passado, né? Houve o início dessa ação, uma ação até então era uma ação de governo, agora transformou-se esse ano numa ação de estado, né? Tendo em vista o desempenho que foi muito bom, né? Na entrega dos animais, na qualidade dos animais entregues, tudo isso é feito em conjunto com os produtores, com quem está recebendo, com o Senar, com o Agraer, são várias, com o Sebrae, várias entidades estão envolvidas no segmento para poder ter um bom desempenho, que não adianta só você entregar uma grande genética, onde às vezes não vai ter o tratamento adequado, ela não vai poder ter o desempenho merecido. Então isso aí o governo do estado busca com isso o quê? Fornecer essa genética para esse produtor que já é um produtor de destaque, só que ele está com aquela vaquinha que a gente chama da vaquinha pé duro, sabe? Que ela é uma cruza lá que dá um pouquinho mais de leite, então aí ele tira o leitinho dele na sua faixa de 7, 8, 10 litros e está ali com dificuldade de ir além. Então, porque a mesma ordenha que ele faz para ordenhar uma vaca de 7, ele faz para ordenhar uma vaca de 15. Então, a diferença é só um pouquinho mais de tempo, né? E isso aí faz com que o desempenho dentro da propriedade fique muito maior, né? E com isso a gente passe a ter um pouco mais de eficiência na produção de leite, né? Esse foi a primeira etapa. A primeira etapa já foi dada início, agora teria a segunda etapa, já foi concluída, né? Quando eu tive agora em reunião com o governador Riedel, ele já falou, Alessandro, vai virar um programa de governo, estava com o pessoal do Sindicato Rural de Campo Grande e vamos levar esse projeto para frente. Vamos agora já na Expo Grande 2026, vamos lançar aí o Extra Leite. Tá, o Extra Leite já fazia parte do programa do Proleite, porém é uma bonificação para o leite de qualidade. O que acontece? Essa vaca com mais genética, ela entrega mais, tá, Alex? Ela entrega um produto entrega mais sólido, ela entrega mais gordura, ela entrega mais proteína. Tudo isso está inserido no leite quando você tem um pouco mais de genética. Ela converte melhor. Né? Isso aí é muito importante para a gente poder levar essa genética e fazer com que isso chegue aonde? Na mesa do consumidor. Né? O nosso estado é um estado onde 90% do leite vem de fora. Né? Então hoje até mesmo as sorveterias que nós temos aqui não conseguem comprar leite aqui dentro do estado, porque a produção é baixa. Né? Tivemos grandes laticínios que acabaram indo embora por falta de produção. Né? Nós tivemos aqui a Lactalis, que é a única empresa no Brasil que pode fazer, tem a patente francesa da Président, aquela manteiga, né? Aquela marca francesa, para produzir aqui em terrenos. E foi embora porque ele não conseguiu, não tinha o leite. Não tinha produção. Não tinha produtor. Então isso aí a gente precisa melhorar. O estado do Mato Grosso é um estado que tem uma bacia que pode desempenhar muito bem o papel da parte leiteira. Hoje, com o avanço da agricultura, isso proporciona mais ainda a integração com a atividade leiteira, tendo em vista a forma como ela produz renda. É o único setor do meio rural onde ele produz renda mensal.
Todos os demais são sazonais. Você tem determinados períodos que você faz blocos de receita. Aí o resto você tem que ir temperando para chegar no final com algum dinheiro no bolso, esperando a próxima, né? Então, isso aí que faz sofrer, às vezes, o produtor de soja, o produtor de milho, ou até mesmo o produtor de hortaliça, de fruta, quando tem, às vezes, uma superprodução, ele não consegue segurar aquele produto e vai ter que esperar uma outra produção para ele poder, num outro momento, vender novamente. Então, isso aí é muito difícil. A gente, com a vaca leiteira, ele consegue complementar, né? E você consegue ser muito eficiente na conversão alimentar do gado, né? Você tendo essa melhoria da conversão, você vai ter mais gordura, você vai ter mais sólido, você vai ter mais queijo, você vai ter mais manteiga, você vai ter vários outros produtos que pode agregar valor. Vai agregar muito valor. Então, já temos aqui algumas cooperativas evoluindo nesse quesito eu do ia artesanal. perguntar se esse próprio programa, ele ajuda a comercialização, ele ajuda nesse escoamento de produção aí dentro de associações e tal? O programa em si, ele é para melhorar a produtividade dentro da porteira. A parte de genética, entendi. Essa parte genética Esse é o ProLeite. É o ProLeite. E o Extra O Extra Leite, ele vem para pagar um pouquinho a mais pelo leite, pela qualidade do leite. Então, se você tem célula somática, quer dizer, um leite mais limpo, né, um leite que não tenha nenhum problema de algum parasita ou qualquer tipo de adversidade que venha acontecer com a saúde desse animal, quando ele tem qualquer problema de saúde, tudo vai pro leite. É igual uma mãe. Uma mãe, se ela tá com uma doencinha, vamos falar, ela pegou uma gripe. Ela vai ter no leite, ela precisa tomar ali o seu Tilenol, alguma coisa disso, e ela tem que evitar tomar o Tilenol, que senão vai passar pro bebê. Sim. É a mesma coisa que a gente tem que tomar esse cuidado no leite, essa vaca tem que ser muito saudável, né? Então, você sabe também, né, para a gente poder aí, né, Tati, ter isso aí, a gente tem que ter um gado saudável. Para você ter um gado saudável, o que você precisa? Uma boa alimentação. A gente se cuida, toma vitamina, a vaca é a mesma coisa. Toma vitamina, cuida dela, ela vai te dar uma produção, baixo número de CCS, que são as células somáticas, que são medidas e auferidas. Quando o laticínio pega, isso aí mede. Acidez baixa do leite. Então você tem uma série de quesitos que serão vistos e serão pagos gradualmente. Hoje já existe um programa aqui no estado, que já funciona há muito tempo, tá? Que é o novilho precoce. É um parecido com o novilho precoce, tá? Que ele vem numa forma de fomento e incentivo fiscal, onde uma parte do tributo, que é sobre o leite, que o valor arrecadado sobre o leite, que é o barriga mole que a gente fala, né? Ele tem um tributo que incide quando vai ser vendido ao consumidor. Esse tributo, uma parte dele retorna ao produtor, né? É tido um abatimento desse valor e ele retorna ao produtor. Então isso aí, não todo, né? Uma parte desse abatimento volta ao produtor. Então toda a cadeia ganha. O laticínio ganha um pouco, né? A entidade que vai cuidar desse leite vai ter um pouquinho também e o produtor ganha também mais um pouco. Isso aí é uma forma de fomento, até por quê? Porque o leite no Mato Grosso do Sul tem uma logística muito complicada, né? Então você pega assim, às vezes, eu estou recebendo muito pouco pelo leite, não, é o laticínio que está ganhando, não, o mercado está ganhando. Não, a logística consome, porque a gente tem uma média de produção hoje de 100 litros dia. Então, se você pensa, ele vai sair, o caminhão saiu um caminhão de 7 mil litros do laticínio. Ele saiu para coletar 7 mil litros. Ele tem que pegar 100, até dar uns 5, 6 mil litros, 7 mil, né? Que às vezes não consegue. Já foi o dia inteiro. Já foi o dia inteiro. E volta para descarregar esse leite para poder. Então isso aí gera o quê? Gera um custo muito grande para a indústria. Então nós temos uma dificuldade de produção. Tive agora em Minas esses dias, né, onde você vê lá em Minas que, vamos falar, o estado de Minas tem um sistema de produção que é similar ao Mato Grosso do Sul, né? São pequenos produtores, né, e com pequenas propriedades com pequenas produções. Diferente de Paraná, diferente de São Paulo, diferente de Rio Grande do Sul. São grandes produtores. São grandes produtores, tá? Então esse perfil nosso é mais parecido com o de Minas. Só que o que acontece? Minas hoje tem uma média de 350 litros dia. Então, e nós estamos com 100. como é que eles chegaram a isso? Então você pega, só que você pega no Paraná, ou em Minas Gerais, né? Olha a quantidade de municípios que você tem.
Olha a quantidade de laticínios. Hoje você já tem um monte de queijos lá com selos de região. Né? Então você pega, é muita coisa bem produzida lá. E o estado do Mato Grosso do Sul acabou indo muito mais para o lado de corte. E hoje aí acorda um pouquinho, né? Tem resgate, uma percepção, né? E fala, vamos lá, porque essa aqui é uma atividade que dá para a gente trabalhar, em especial porque os municípios estão ficando com várias propriedades pequenas. Né? Hoje, se você pegar Campo Grande, 71% das propriedades de Campo Grande são menores do que 60 hectares. Nossa. Então, assim, para você produzir uma atividade de pecuária de corte, ela fica complicada. Sim. Mas na de leite ela tem total viabilidade. Né? Então, isso aí faz com que a gente fomente, o governo do estado está no caminho certo desse fomento aí para trabalhar. E eu vou um pouquinho além, né? Vou entregar um pouquinho aqui do ouro e a gente está trabalhando isso aqui com a Prefeitura de Campo Grande e a Câmara hoje deu um passo além para a gente poder aí desenvolver muito a cadeia aqui no município de Campo Grande. O que precisa, o que foi feito? Bom, hoje já foi aprovado. Agora já conta pra gente, aí já dá hoje, um spoiler. Esse não é nem esse, já é o acontecido. Já aconteceu hoje a votação, né, de um programa de leite onde para ser feito a entrega dos leite in natura, aquele leite de saquinho, barriga mole, dentro das escolas, não somente proporcionando benefício ao produtor local, como também ao apicultor, quer dizer, duas pecuárias. Mel também entram nas merendas escolares, nas questões de problemas de saúde de idosos, né, para as pessoas que têm problemas de sarcopenia e várias coisas que o leite entra. Vamos falar assim, ele entra arrebentando em cima, né? Porque ele entra exatamente combatendo essas doenças, então você não gasta com medicamento. Alimente as pessoas, alimente adequadamente. Você vai ter criança aprendendo mais, você vai ter idoso mais saudável, você vai ter pessoas em estado de vulnerabilidade se alimentando melhor. Isso aí vai fazer com que eles possam produzir, possam entrar no mercado de trabalho, né? Possam ter uma vida saudável, pode ter um desenvolvimento intelectual diferenciado. Por quê? Tudo entra por aqui, é igual a vaca, né? A gente estava falando da vaca, a vaca come, né? Você tem um sadio para você poder produzir o leite. Agora, e como que a gente fala quando a gente fala de uma criança que está passando, tá com dificuldade de comer? Aí você vai fornecer aqui, às vezes, uma água com bolachinha? Claro. E é até um problema a menos para a saúde, né? Se a gente for pensar, é uma reação em cadeia que talvez lá vai tirar esse pessoal lá da frente, lá das UPAs, ou que a gente sabe que existe já uma dificuldade de atendimento, né? A nutrição é bem importante nisso. Então isso foi aprovado hoje na Câmara. Como vai funcionar na prática? Na prática vai funcionar. É feito um repasse vai ser uma licitação, né? Lógico, com preços pré-definidos, com base em entidade de referência. Mato Grosso do Sul não tem preço de referência, então vai ser utilizado o preço de referência de Minas Gerais, que é um estado que tem essa característica similar, né? Teria um preço de referência. Esse preço de referência, um percentual vai para o produtor, assim como no novilho precoce, assim como pro leite, tá? Um percentual vai para o produtor, um percentual vai para o laticínio, um percentual fica para a entidade que fizer o repasse, né, para essas pessoas. E como? Você pega, vamos falar assim, só Campo Grande hoje. Vamos pegar só Campo Grande, né? Alunos da rede de ensino pública. São 100 mil alunos. São 200 dias letivos. Aí você põe 200 ml de leite. Que não é muito leite, tá? Nós estamos colocando uma quantidade bem, né, pequena. Uma colherzinha de chá de mel para poder adoçar o leite. Porque hoje em dia tem uma série de restrições com relação ao açúcar, né? E você vai ver o volume que isso proporciona para essa bacia que hoje está enfraquecida. Então isso aí vem para alimentar, fomentar. Você fomenta a parte social do campo e a parte social da cidade. Você consegue conciliar, é um projeto extremamente completo. Mas você está faltando leite aqui no estado. Como que isso ainda vai conseguir suprir? Hoje não é bem assim a questão de que falta leite. As indústrias têm dificuldade, por quê? Por causa da logística. O volume. A quantidade está ok. Então. A quantidade, vou falar, atende leite de consumo humano, porque o leite de consumo humano é um percentual relativamente pequeno.
Mas na hora que você vai para a indústria, onde precisa fazer bolachinha, onde ela precisa para fazer iogurte, o leite condensado, os queijos, né? Você tem outros, a indústria que precisa. O que a indústria hoje aqui no estado está fazendo muito, tá? Inclusive, está trazendo o leite em pó. Por que o leite em pó? Por causa da logística. O Brasil, além de tudo, tem um problema logístico monstro, né? E isso aí prejudica demais o custo do leite, porque afinal de contas, quando você está transportando o leite in natura, ele tem o sólido, ele tem as proteínas, tem toda a parte de vitaminas e proteínas dele, gordura e o líquido, que é a água. E o que acontece? O leite em pó, ele pega, tira toda essa água, né? Desidrata e leva para a mesa do consumidor. E a indústria fala assim, é mais fácil eu ter lá no meu estoque um monte de leite em pó, que eu só preciso ter uma água de qualidade para reidratar esse leite, e colocar à disposição. Esse leite é um leite que o mercado tem a dificuldade de entrar. Por isso que nós temos aqui, a gente falou da Lactalis, né? A Lactalis era uma indústria montada para fazer os produtos da linha Presidã para o Brasil todo. Só tinha ela. Puxa. Aqui, em Terenos. E foi embora. Né? Então, assim, é uma pena a gente ter perdido uma indústria como essa, mas a gente pode fazer outras. Hoje nós temos algumas indústrias que já estão, né, ficando com o seu nomezinho conhecido aí, né? Nós já temos alguns queijinhos artesanais que tem o nomezinho conhecido por aí. Vamos falar um pouquinho aqui, queijo Brum. Sim. Né? Ali, Paraíso das Águas, ali, né? Pertinho, ali, referência. Nós temos aqui o queijo da Azul, também, que é aqui, produzido aqui em Campo Grande. Nós temos doce de leite, alguns doces de leite artesanais que estão sendo produzidos, inclusive, no Rio da Prata, né, que é lá da região de Bonito, né, muito fomentado ali na parte turística. Então tem ali também, tem ali a Aguapé, né, que tem doce de leite, tem o requeijão. Tem o requeijão. Tem requeijão ali que é do Pantanal, que eles têm um selo Água ali, Rica, né? Eu vou falar assim, você falou Água Rica, né? Ali na Água Rica? Não, eu tava falando da Aguapé lá em Aquidauana, que eu acho que tem um requeijão que eles já comercializam aqui em Campo Grande. Assim, opções, né? Porque nós estamos falando, né, que a água da hora que você falou, eu lembrei da Água Rica, aqui no Anhanduí. Né? Referência, o Anhanduí Água Rica ali é um posto que fica uma casa um restaurante de beira de estrada que trabalha com uma série de produtos artesanais, doce de leite em barra, doce de compota, requeijão, o requeijão que aqui mas haja requeijão. Né? Vamos falar um negócio que é gostoso, né? Requeijão é um negócio diferenciado. Mas eles usam o leite nosso ou usam o leite em pó? Não, isso daí eles usam o leite deles. Produção né? deles. Inclusive é produção própria, né? Estamos falando aí, produção artesanal, é produção própria. Ele nem compra de fora. Então isso aí a gente transforma. E como é uma forma de agregar dinheiro? Uma forma de agregar dinheiro no leite, uma alternativa esses produtos, né? São você transformar e já levar direto para a mesa do consumidor. Né? Para isso, nós estamos trabalhando dentro da Crisul hoje 2 pontos. Né? A escola do leite, que é para a gente ter mais mão de obra, preparar a mão de obra para poder ter essa disponibilidade e esse entendimento, porque é muito importante a asepsia, os cuidados, todo o processo que vem lá antes da vaca chegar na ordenha, né? Todos esses cuidadinhos ali na Crisul, nós estamos fazendo essa escolinha agora, que vai ter lá a escolinha do leite, e dentro em breve, né, com uma parceria aí que nós estamos fazendo com o Núcleo Girolando, a Crisul e o Cicobi, tá? Nós estamos fazendo uma parceria para criar o Centro de Excelência de Produtos Lácteos. Por que o Centro de Excelência? Dentro da Crisul mesmo. Dentro da Crisul. Por quê? Para que as pessoas possam transformar os produtos dentro da sua propriedade. Esse perfil nosso de propriedade aqui do Mato Grosso do Sul é muito voltado para dentro. Né? Onde quando a gente fala nessa escala de produção, tá? Que nesse programa de fomento que foi aprovado agora na Câmara Municipal, esse programa de fomento ele vem para equilibrar o quê? Tirar essa sazonalidade. Tá? Ele vai te dar estabilidade de preço. Como que ele vai te dar estabilidade de preço? Ele, durante o período das águas, que é agora, né, você tem um excesso de produção e durante a seca a produção, principalmente das pessoas que não se preparam, desaparece, até zero. Né? Então, assim, como a gente precisa manter essa estabilidade, como que vai ser esse fomento? A prefeitura usando essa formulação, essa forma de trabalhar, todo mundo vai se programar para poder ter, porque ele sabe que ele vai receber aquele leite a um valor X,
o valor já vai vir tabelado, então ele sabe que ele vai receber e ele pode contar com aquele dinheiro. Fazer uma previsão. Você vai poder se previsionar. Então, o teu caixa vai ficar previsionado e seus volumes vão ficar previsionados. Você não vai comprometer todo o volume da sua produção, mas você compromete uma boa parte dele. Né? Então, vários produtores serão beneficiados. Hoje, a região de Campo Grande, você tem aqui mais de 1.000 pequenos produtores. Né? Onde você pega nesse volume de 1.000 pequenos produtores, chega na época da seca, eu falo que menos de 30% tem leite. Nossa. Então, assim, ele produz leite só nessa época. E o que acontece nessa época? Eles não ganham dinheiro. A indústria não consegue absorver. Nós estamos falando, né? A indústria não consegue absorver. Fica um desequilíbrio total na balança. Né? E a indústria fala, meu Deus, e da hora que eles montam uma fábrica, montam tudo e aí depois falta matéria-prima. Exatamente, ele não consegue administrar essa demanda. E hoje, como nós aqui no estado não produzimos leite UHT, então isso cria mais uma dificuldade, porque todos os nossos leites in natura são de baixa duração. Então precisa ter a frequência de fornecimento. E essa frequência de fornecimento garantiria até mesmo para as indústrias. Porque a indústria tem muita dificuldade. Essa sazonalidade também não acontece só aqui no Mato Grosso do Sul. Acontece nos outros estados. E aonde que eles vão desovar produto? Aqui. Aí ele vem e desova o produto aqui. Ele desova o produto aqui, a nossa indústria tem dificuldade porque ela não tem, a nossa indústria não é uma indústria de renome. Né? Você não vai ter uma indústria assim, uma Nestlé, né? Uma indústria grandona dessa aí que ela entra lá com a caixinha bonitinha, com a embalagem e tal, ela faz a publicidade, ela trabalha várias questões de marketing. Aí a pessoa chega lá, olha o 1 e olha o 2. Às vezes o 2 até é mais baratinho que o 1, que é o local. Aí a pessoa fala, não, esse aqui eu sei que é bom. Mas nem sempre essa é a verdade. Nem sempre essa é a verdade. Às vezes os dois são bons, né? Não, normalmente os dois são bons e eu não quero puxar a sardinha, não. Mas o daqui vai ser melhor. O daqui vai ser melhor. Tá? Por que o daqui vai ser melhor? Porque o leite é fresquinho. Sim, é fresco. O leite é fresquinho. Sem dúvida. É mais natural, né? Você citou o Centro de Excelência em Laticínios. Né? Aproveitar e perguntar como que vai funcionar. O Centro de Excelência em Laticínios, nós vamos montar uma mini escola, um mini projeto. Tá? Porque para a pessoa poder, dentro do serviço de vigilância sanitário, como que o serviço de inspeção municipal aprova. Tá? Porque hoje o serviço de inspeção municipal é um sistema que funciona. Porque você conseguiu o serviço de inspeção municipal, você pega uma autorização do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura vem e faz uma vistoria, você transforma isso em um SISBD. Com o SISBD você pode vender para outros estados. Então você não fica nem vinculado somente ao seu município. Você pode vender não só para os outros municípios do estado, como também para outros estados. Você fica com uma ampla gama aí para você ofertar esses produtos. O Mato Grosso do Sul ainda produz muito pouco, né? Então isso aí faria o quê? Essa pessoa ter uma referência de como poder fazer um projeto. Hoje é muito difícil, né? Você vê várias pessoas que montam projetos e depois tem o seu pedido de inspeção negado. Precisa alterar isso, precisamos daquilo. Isso aqui está errado. A burocracia, mas hoje, tudo é custo, né? É uma questão assim, simples. Tá? Eu fui fazer um curso em Minas Gerais. Tá? E o superintendente do Cicobi, que a gente estava conversando, já foi proprietário de laticínio. Né? Então ele entende muito disso. E você tem uma logística pro leite caminhar dentro dessa mini indústria. É uma mini indústria, tá? Não é um espação assim. Eu falo que mais ou menos no tamanho desse estúdio aqui cabe, né, uma indústria de queijo artesanal, queijos e doces artesanais. Né? Você vai precisar de uma bancada, você vai precisar de um pasteurizador, você vai precisar de alguns mexedores, né? Você vai precisar de uma câmarazinha resfriadora. Não é para congelar, é só para resfriar. Né? Você vai ter um tacho, dependendo do produto que você vai fazer. Você vai fazer um doce de leite, você vai fazer um requeijão, né? Vários outros produtos que você pode trabalhar nisso aí. O pé direito tem que ser um pouquinho mais alto, né? Por causa do calor, você não pode refrigerar. Não pode lá dentro. Fica quentinho. Quem trabalha vai suar a camisa lá dentro mesmo. Porque não tem outro jeito. Você tem que literalmente mexer o doce.
né, para poder fazer o doce mexer. Existem, lógico, alguns batedores, mas o queijo não tem forma. Você vai ter que fiar toda a massa, aí você tem que mexer, desmanchar, achar o tamanho certo dos grãozinhos para você depois reagrupá-los e montar o seu queijo. Né? Como vai ser o seu queijo? Não sei, vamos montar um queijo pantaneiro, um queijo com uma bactériazinha diferente, né? Como tem o queijo do reino, como a gente tem vários outros queijos que a gente produz aqui. Vamos desenvolver o queijo pantaneiro, né? Então, para a gente poder trabalhar isso aí. Mas o que você precisa? Você precisa de fermento. O que é o fermento? O fermento é uma bactéria. O que é o leite hoje? É um monte de bactérias boas. Você achando uma outra bactéria que reaja de uma forma adequada ali dentro e ela produz uma fermentação X, de repente você vai achar um novo suprassumo do queijo. O Mato Grosso do Sul não tem isso. Né? Nós estamos trabalhando receitas de outros estados. Então hoje Mato Grosso do Sul produz bastante. Minas padrão. Né? Então você tem já um Minas padrão. Mas o Centro de Excelência não vai ter espaço para isso. O Centro de Excelência é para ensinar, para que as pessoas projeto. Para que a pessoa possa fazer o seu queijo de uma forma adequada e padronizada. Perfeito. Né? Se você fizer 10 vezes o queijo, as 10 vezes vai ser igual. Sim. Porque o problema que tem, se você não tem padronização ou não tem uma estrutura adequada, você não consegue achar nem a temperatura correta para essas bactérias se transformarem iguais. Então, um vai sair de uma forma, o outro queijo vai sair um pouquinho de outra forma, porque não está sendo utilizado, né, os produtos mais adequados. Hoje eu tive em Minas, por exemplo, não usa mais coalho nas queijarias artesanais. Todas elas usam fermentos lácteos. Tá? Então o fermento, eu quero produzir mussarela, o fermento é tal. Eu quero produzir queijo frescal, o fermento é tal. Eu quero produzir provolone, o fermento é tal. Eu quero produzir cada massa que você vai tipo. Tem o seu fermento, inclusive o doce de leite. E dentro desse... a escolinha vai ficar dentro desse centro de excelência ou é junto? Como é que vai ser? Não, a escola do leite... É o centro de excelência. Não, a escola do leite é uma porque não tem como trabalhar. Entendi. Né? Tem que ser um pouquinho separado, até por conta de... Contaminação. Então, sempre esse cuidado, até mesmo que as pessoas que vão... isso é uma coisa que a gente tem que informar muito, porque hoje você tem vários níveis de contaminação. Você pega... a parte de silagem. Se você trabalha com silagem, você tem que tomar cuidado triplicado. É uma coisa, mas eu estou dando silagem para vaca, o que tem a ver com queijo? Tem muito a ver. Porque tem inoculante. Porque ela tem inoculante. O que é um inoculante? São bactérias. Essas bactérias contaminam o seu queijo. Então você tem que ter esse cuidado. Você vai ter que trabalhar num ambiente que não pode ser refrigerado, ele tem que ser ventilado. A bactéria entra. Então cuidado. Cuidado quando você vai montar para você ter o ambiente mais esterilizado possível. Né? Então nós vamos trazer isso aí, por quê? Para a pessoa ter essa referência e não saber o porquê. Por que esse queijo inchou? Por que esse queijo... As pessoas às vezes fazem tentativa e erro, mas às vezes ele está errando, está jogando leite fora, está jogando o queijo fora, não sabe o que fazer com aquele... com o subproduto do leite, que é um produtaço, tá? Que é o nosso whey protein, né? Que é o soro do leite. Né? E ele não sabe o que fazer quando ele joga fora. E é tão valorizado, né? Exatamente. Então, hoje, se você pegar 99% das bebidas lácteas que a gente vê por aí no mercado... Usam só o soro, né? São soro do leite, né? Com determinados fermentos, com determinados aditivos que trabalham ali. E isso aí vai poder ser mostrado. Você usa esse aqui, com esse aqui... você vai ter o outro produto e mais uma coisa aqui. Eu acho que muita gente aqui se perde um pouco. Né? A questão da liga do queijo. O que dá a liga do queijo? Tati, você que é veterinária, o que dá a liga do queijo? O que dá a liga do queijo? Aquela liguinha que você faz. Gente, eu lembro... olha que eu fiz aula de produtos de origem animal, de POA. Olha, mas eu não lembro. Você que tá assistindo, você sabe? Sabe o que é? Já deixa aí nos comentários. Se você tá assistindo, deixa aí nos comentários que eu realmente não lembro. É a proteína. A proteína que dá aquela liga. Então, a proteína do leite é que dá a liga. Então, muita gente confunde e acha que aquilo é gordura. E não é. O excesso de gordura é ruim. Você acaba que não tem um queijo com muita qualidade. Então, você desnatando um pouquinho desse leite, vamos falar que você pega um leite Girolando, top de linha, bem produzido, 3,8% de gordura, não dá para trabalhar com 3,8%. Você vai ter que diminuir essa gordura. Porque senão vai ficar aquele queijo que quando você põe na panela, fica aquele monte de gordura em volta. Não, esse queijo é feio.
Qual que é o queijo que fica bonitão? Tira essa gordura, baixa ele para 3% de gordura e aí você vai ter um leite uniforme, onde ele fica uma leve, sutil manchinha de gordura no entorno se colocar ele sozinho na panela. Se você colocar junto com outra coisa, com o seu macarrão, tudo, ele não vai nem aparecer, né? Mas se você colocar ele sozinho na panela lá, que você vai fazer lá para depois fazer o seu queijinho quente, né? Naquela panelinha que não gruda, fica só um contorninho de gordura. Isso aí faz com que você tenha um queijo de mais qualidade, fica mais saboroso, né? Que ele precisa de um pouquinho de gordura, por quê? Para poder se distribuir nas nossas papilas. Senão ele não tem a distribuição adequada nas papilas. E para ter aquela cremosidade. Quando você tira aquela mussarelinha, ela descola fácil. Quando você tem aquela trancinha, sabe aquela trancinha de queijo maravilhosa que você vai desfiando? Aí você tá assim, fica puxando o queijo, você nem viu como, você comeu meio quilo de queijo lá só desfiando. Então isso aí é o quê? É essa proteína, gordura adequada, o queijo fresco. Isso aí pode ser feito pelas nossas indústrias artesanais e ser levado com muita qualidade para o consumidor. Melhoramento genético, né? Como que ele tem ajudado a aumentar a produtividade desses animais aqui? Melhoramento genético é igual a gente fala hoje, não tem como viver sem, né? A gente está falando melhoramento genético de tudo, de planta, né? De gado de corte, de ovinos, de caprinos, de abelhas. Hoje você tem abelha sem ferrão, né? Então tem melhoramento genético hoje em todas as gamas. E o gado de leite não podia ficar de fora. Ele é uma usina de força, né? Que produz um monte de produto maravilhoso, cheio de bactérias boas pra gente, né? E tem a lactose, tem vários outros produtos, tem a questão das proteínas, tem as bactérias positivas que vão melhorar todo o seu sistema intestinal a funcionar melhor. Então você tem uma série de coisas. Além disso, você tem hoje até mesmo a possibilidade de fazer adoçante com base na lactose. Adoçante para pessoas com restrição. Com restrição a consumo de açúcar. Então isso aí já existem muita tecnologia. Tem leite A2, né, que já sai sem quem tem problema com lactose, que já pode consumir o A2. O A2 né? Ele tem uma diferença na caseína. Na caseína, né? Então você, com essa diferença na caseína, você consegue ter uma absorção mais facilitada. Nem todo mundo, tá? Existem algumas pessoas que vão ter intolerância, mas muita gente confunde. Tá? Às vezes ele está comendo o pão com manteiga, ele acha que o problema é a manteiga, mas às vezes o problema é o pão, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque a maioria das pessoas não tem problema com lactose. São pouquíssimas as pessoas. E o leite A2A2, eu vou falar um segredinho aqui, tá? De produtor, né? O Gir só produz A2A2. Olha. E a Girolando acaba tendo uma grande aptidão para produzir o A2A2. Por quê? Porque ela é cruza de Gir com holandês. O holandês dificilmente tem um A2A2. Agora, o Gir tem isso aí. Então, e isso puxa na genética do Girolando. Então, você tem uma gama gigantesca de A2A2 sendo vendida que as pessoas ainda não têm essa valoração. Realmente, hoje, vamos falar sério, nós estamos num país que está em dificuldade, né? Essa dificuldade se transforma no consumo. Essa dificuldade do consumo é muito difícil, às vezes, de você poder falar assim, vamos fazer o leite mais caro ali, é o leite que tem um A2A2. É muito difícil, né? A dona de casa, ela quer consumir o leite, ela está com criança em casa. Ela está com criança em casa, ela precisa consumir o leite. Ela não está querendo escolher, ela precisa do leite mais em conta. O que a gente precisa ter? Esse leite mais em conta, top. Um leite com 3% de gordura, né? Um leite que esteja ali homogeneizado, um leitinho que você abre aquele saquinho, ou que você abre aquela garrafinha, né? Eu falo assim, no Brasil a gente ainda usa muito saquinho pela falta de tecnologia das nossas embaladeiras, né? Porque se você for pensar hoje, o problema não são mais as garrafinhas, são as tampinhas, né, que tem um custo um pouquinho maior. Então a gente poderia trabalhar isso aí e, lógico, a gente vê aí o governo do estado empenhado, a prefeitura imbuída, os órgãos públicos, quando adotam políticas de governo, vêm para fomentar. Isso aí poderia facilitar a vida da dona de casa. Hoje a gente não compra a Coca-Cola de 2 litros, lá o refrigerante de 2 litros. Compramos o refrigerante, por que não o leite de 2 litros? Né, para facilitar a vida da dona de casa, para ela poder ter. Às vezes aquele saquinho atrapalha na geladeira, uma garrafinha. Né? Então isso aí, existem outras formas de fomentar a cadeia que a gente vai trabalhar isso ao longo do tempo, mas uma delas, eu posso falar, já está sendo trabalhada, que é a questão do nome leite. Sim.
leite Sim. só pode ser aquele produzido por glândulas mamárias. Vamos isso. começar por aí. Ah, não, é produzido leite de soja, leite de Castanha. milho, leite de nozes. E agora foi uma Arroz. lei promulgada, né, pelo Senado, né, e que não pode mais se usar a denominação leite para Leite, produtos que não são de origem animal e de glândulas mamárias. Eu né? falo isso que foi a primeira conquista, mas nós temos que ir um pouquinho além. Temos que falar um pouco dos queijos. Queijo também só pode ser aquele que tiver origem no leite. Tem muito queijo de amido, umas coisas Exatamente, assim, que tem aromatizante de queijo. Aí né? ele tá Sabor sendo- queijo. Sabor queijo. Aí ele tá Sabor sendo- Queijo, sabor queijo. queijo. Ele está sendo vendido como queijo e ele não é. E o duro que é isso, ele está na mesma prateleira. Está do lado. E a Então, pessoa vai pelo a preço. pessoa né? às vezes nem presta atenção Sim. no que ele está levando. Sim. Né? Não presta Às muita vezes, atenção. pelo preço, acaba levando Outro gato por produto, lebre, né? E eu falo nome leite. Não, mas é só o nome. Não, mas como é só o nome? Então chama esse produto de caco de vidro. É. Vamos ver se alguém vai tomar ou vai comer ele. Não é bem assim. O nome você vê que remete, tem um monte de sentimento nesse nomezinho leite. A gente nasce tomando leite, A né? gente nasce tomando leite. Sendo amamentado, né? Exatamente. Então isso aí você tem outras questões emotivas ali nesse nome. Isso aí vem muito bem a calhar hoje e a gente espera que isso também seja estendido aos queijos, né? E isso em breve seja sancionado e realmente vire uma lei. Né? A gente está esperando, porque ainda não está, vamos falar assim, não está sacramentado. Mas já foi uma vitória, já é um passo É um a mais passo. ali para a cadeia e eu vejo também. Você falou muito em bem-estar e eu acho que assim é uma questão que o pessoal fora do nicho, assim, vamos dizer assim, fora de ser produtor, eles indagam muito a indústria do leite por causa do bem-estar. Porque eles falam que é desumano, que você produz o ano inteiro, usa o bezerro, tira do bezerro. E você provou por A mais B aqui falando que precisa ter o bem-estar. Né? E é fundamental, porque senão ela não produz Não leite. produz leite. A vaca, assim, é o animal mais sensível. A vaca de leite, em especial, ela Você é falou mais que faz sensível. massagem algumas. Não, se você chegar numa sala de ordenha e der um grito, acabou. Elas Elas estressam. vão parar, já tem vaca que não vai mais baixar o leite, já virou um estresse. Você acabou com aquele dia daquela vaca. Então não pode. Não vou nem falar que chegou um grito. Vamos falar, às vezes eu recebo alunos do Senar lá, na leiteria. Quando vem muita gente, a gente vai pondo de pouquinho em pouquinho. Entra e sai, entra e sai. Porque se entrar muita gente de uma vez, já gera um estresse para a vaca. E outra coisa, não entra pela frente, entra por trás. Ela não vê ela de frente. Vamos falar que elas estão lá no seu pontinho de ordenha lá e vê aquele monte de gente. Não pode. Elas não estão acostumadas. Por quê? Porque você tem o lugar certinho onde o pessoal fica, que tira leite. Tudo ela está ambientado. Se você for mudar uma sala de ordenha, qualquer coisa que você vai fazer, Já você pode tem que... impactar. Você vai gerar impacto. Elas têm que se adaptarem àquele novo sistema. E você tem que tomar cuidado, você tem que ter o carinho, você tem que buscar uma sombra, uma ventilação, às vezes um banho. Eu falo assim, um banho para uma vaca é uma coisa que ela adora, mas não faz aquele sprayzinho, não. Porque no corinho da vaca ela tem uma gordurinha que se você fizer o sprayzinho vai piorar o calor da sensação térmica dela. Então deixa chover mesmo, tem que chover pesado. Tem que bater a aguinha no lombo dela. Bateu a aguinha no lombo dela, ela tá absorvendo aquilo lá, ela se sente refrescada, ela se sente bem, ela vai relaxando. Você fala com carinho das vacas, né? Mas eu vou falar uma coisa assim, nós estávamos comentando agora há pouco aqui, né, sobre o Edevaldo, né? Teve um dia que nós estávamos O lá na Edevaldo, leiteria. o apresentador do Mais Agro. O apresentador do Mais Agro. Ele foi fazer uma matéria lá na leiteria e nós estávamos conversando e eu sou um cara um pouco emotivo, né? E assim, eu estava falando, era um dia dos pais, né? E eu estava falando com a minha filha, a Vitória, e aí uma vaca veio assim, eu estava bem emocionado e a vaca veio, né, mexer na minha cabeça, assim, veio me cheirar aqui do lado. Então aquilo lá para mim, assim, eu engasgava, que eu não conseguia falar. Isso aí é uma coisa que mexe com a gente, o animal sente a gente. Tá? Eu, mesma coisa que eu falo assim, eu chego num rodeio de vaca, elas falam comigo. Né? Eu vou saber o que aconteceu com elas, porque elas vão me contar. É só você ficar paradinho e prestar atenção nelas. Elas vão te contar. Ela não tá bem, ela vai vir em você e vai te contar. Né? Você só fica prestando atenção que você vê isso aí. Isso aí é só para quem trabalha e está todo dia em contato com eles. Você vê o tanto que existe uma troca.
E é muito importante que essas pessoas passem pela escolinha do leite, porque tem que saber disso. Tem que saber da individualidade, tem que saber como que elas têm que ser tratadas, né? Não pode bater, não pode gritar, não pode puxar mal. Calma. O gado é o bicho da paz. Por isso que eles são idolatrados na Índia. Realmente, ele é da paz. Ele gosta de calma, ele é sereno. Ele é calmo, ele é pacífico. Ele não é um animal agressivo. Né? Então, você vai com jeitinho, você tem uma forma de chegar nela que você quer que ela vá para lá. Você não fala para ela vai para lá. Você chega, vai indo em direção dela, num determinado sentido que ela vai se deslocar para aquele lugar onde você quer. Então, são pequenos detalhes que aprende na escola. Estudo, dá para estudar e aprender. Não é uma coisa assim que, não, isso aqui foi Deus que ensinou. Não. É na escola, porque são observações. O ser humano é o animal mais observador que existe. E essa escolinha deve levar... vocês vão levar alunos da escola pública, né? Hoje lá, existe já uma escola... hoje já existe, né, uma escola de extensão que funciona na Crisul. Né? Essa escola de extensão vai ter o total acesso à escolinha e nós vamos fazer partes para que as outras escolas, em especial nós vamos começar com as escolas rurais, né, que vamos falar assim, aqui nós temos Arnaldo Estevão, né, nós temos a Barão, são as escolas mais tradicionais, que inclusive produzem, se vocês quiserem comprar um produtinho artesanal top dessas escolinhas do município de Campo Grande, você vai ver que a gurizada sabe fazer coisa, tá? Que legal. Sabe fazer coisa, porque você vai comer docinho de leite de barra, topzinho feito por eles. E é muito bom e a gurizada aprende fazendo. Né? E vai para lá também para aprender. Por quê? Saber disso. Saber como é que trata, saber como é que cuida, saber como é que lida. Valorizar. Né? Valorizar aquela pessoa que está lá todo dia, né? Tirando o leite daquela vaca. Porque a vaca dá leite, mas ela não entrega. Alguém tem que ir lá pegar. Tem que ir lá e tirar o leitinho dela, porque senão ela não vai sair. Tanto que ela fica doente, se você não tirar. Não é assim, a gente fala às vezes às pessoas, porque ordenha a vaca, mas se você não ordenhar, ela vai ficar doente. Né? Ela vai ter problema de saúde. Sim. Você precisa ordenhar. E quanto mais produtiva ela é, mais ordenhas são necessárias. Por quê? Problema de temperatura, bem-estar animal, ela precisa ser ordenhada mais vezes. E hoje a gente fala às vezes aí, nessas questões de escala, tudo... A leiteria tem que montar um sistema muito eficiente para que não fique sem pessoas para trabalhar. Então ela não pode, porque uma vaca que fica um dia sem ordenhar, com certeza no outro dia ela já vai estar com problema. Então isso aí tem que ser muito bem estudadinho. Alessandro, a Frente Parlamentar da Agropecuária solicitou à Câmara a abertura de uma investigação sobre o aumento da importação de leite aqui. Segundo eles, os números estariam sendo muito abusivos, né? Muito acima do que precisaria, e isso estaria prejudicando os produtores. Né? Como que a associação vê isso? O núcleo vê isso? Hoje realmente é um prejuízo, né, para a nossa cadeia leiteira, tendo em vista que vêm de vários outros lugares, né? A gente vê aí acordo com o Mercosul, né? Os acordos do Mercosul com a União Europeia, né? E vários desses outros produtos que são produzidos nesses países, eles vêm muito subsidiados. Até mesmo tem produtor que recebe para produzir. Então, assim, é muito diferente do nosso. Né? Que tá lá, não tem nem estrada para chegar na propriedadezinha dele lá, que aquele caminhãozinho vai sofrendo, vai atolando para chegar lá para pegar o leite dele, né? E ele vai vender pelo preço que estiver pagando, ele não precifica, ele é precificado, né? O outro não, ele sabe o preço que ele vai receber e ele já trabalha com aquilo lá, sereno, tá tudo certo. Isso é uma das coisas que esse projeto de lei aqui de Campo Grande viria para dar um suporte para esse produtor, para ele não ter esse tipo de problema, né? Tanto que esse repasse é feito diretamente para o produtor, para não ter, não, ficou no meio do caminho, ficou laticínio, foi não sei o quê, no transporte. Não, esse aqui é do produtor, tá garantido. Né? Então é isso, a gente gostaria de trabalhar para quê? Para dar mais equilíbrio nessa cadeia. E esse leite em pó que vem de fora, ele vem extremamente subsidiado. Aí você tem uma logística deles que é mais eficiente. Chega aqui nos nossos portos o leite em pó, naqueles volumes monstros. Às vezes você abre lá aí você pega, vamos piorar um pouco a situação, né? Você olha na latinha, tem traços de nozes, tem traços de sorgo, tem traços de soja, tem traços de... mas não era leite? É leite ou é animal ou é vegetal? Ou é um composto. É milkshake. Um milkshake. Então a gente não sabe direito. Então isso aí essa fiscalização a gente não tem.
Isso aí acaba deixando uma gente muito inseguro, às vezes produto de menor qualidade, a indústria às vezes está utilizando, não deu padronização, né? Eu já tive problema aqui de indústria de sorvete aqui, que pegou leite em pó, que não deu padronização, acabou que veio atrás de leite in natura, porque teve problema com leite em pó, que não estava dando para fazer a massa do sorvete. Você imagina o que era aquele leite em pó. Pois é. Então, assim, são produtos importados que às vezes tem que tomar cuidado com isso aí e não está tendo um controle adequado na entrada. Então, vamos fazer jus ao jus, né? Vamos, assim, nós não queremos ficar com... Acho que, assim, o consumidor tem que ter o produto mais barato na mesa. Estamos de acordo com isso aí. Realmente tem. O Brasil é campeão de produção e campeão de preço. Hoje nós temos a carne mais barata. Por que ficam falando em aumentar a exportação de carne? Porque é a carne mais barata do mundo. E com qualidade. E com qualidade. Então o Brasil está produzindo muito. Por que o Brasil... o Brasil está exportando soja. Porque a soja é boa, está produzindo milho. Porque o milho é bom. Está exportando... Porque os produtos são de muita qualidade feitos aqui. Né? E hoje nós já estamos tendo... Nós estamos falando de queijo e de produtos lácteos. Nós já estamos tendo queijo sendo provados em competições europeias. Queijo mineiro, tá? Queijo paranaense do Rio Grande do Sul, dando de igual para igual com queijo francês, com queijo espanhol, com queijo português. Então, assim, queijos de italianos. Isso causa um medo, vamos dizer ciúme, assim. Absurdo, Ciúmes, né? Deles, Então fala assim, existe, e lá eles têm um receio, protecionismo, né? tá? Então. Não pode entrar nossos produtos lácteos lá, não. Não. Tem um Então, a porteira é aberta para cá e é fechada para lá. Mas esse acordo do Mercosul vai mexer nisso? Na questão da ida, não. Ele só libera, mas tem que passar pelo processo sanitário. Aí é uma outra questão, né? Que aí eles criam os entraves sanitários. Aí quebra a barreira fiscal, mas tem a barreira sanitária. O Brasil não exige determinados pontos, né? E acaba que chega lá o produto... aliás, não chega, né? Chega porque eles não têm interesse que esse produto entre, porque vai competir com os produtos deles. Né? Que já tem uma boa parte aí de subsídio e custa, vamos falar assim, custa para a população europeia, já tem um custo ali embutido. E o que, na verdade, acaba virando... Uma barreira sanitária acaba virando comercial, como para todos os produtos de origem animal, né, brasileiro, que acaba virando, né? A barreira. É aquela barreira que a gente conhece aí, que a gente sabe que acontece. Alessandra, me fala uma coisa, a Expo Grande, ela vai ser de 9 a 19 de abril, né? E aí, quais atividades do Núcleo Girolando MS que vai desenvolver aí durante a Expo Grande? Esse ano, um pouquinho diferente dos demais, tá? Sempre o gado leiteiro acaba entrando só em uma etapa, né? Então nós vamos participar de todas as etapas. A gente entra no dia 9, já vai ter o gado leiteiro lá. E ele fica até o dia 19, tá? Mas as provas vão acontecer aí dia 13, 14 e 15, tá? Onde vão ter as provas, vai ter campeonato, julgamento. Né? Uma série de questões vão ser trabalhadas e vai estar lá também o shopping leiteiro. Então, a pessoa que quiser lá e vai ter umas vacas à venda dentro do pavilhão, a pessoa que chega lá está precificado. Quem tiver interesse, compra, negocia lá com o expositor na hora e está tudo fechado. Né? Isso aí é uma nova opção. Por quê? Porque está havendo um interesse, né, nessa forma de negociação, porque hoje em dia é mais difícil, a pessoa às vezes tem que ir leilão, até... Não, o leilão às vezes é virtual, a pessoa não tem o contato com o animal, não vê o animal, não vê como que é o temperamento desse animal. Né? Às vezes o animal de temperamento é muito importante para o gado de leite, né? O temperamento calmo. Porque, afinal de contas, o teu contato vai ser diário. Né? E uma coisa que eu vou falar que é muito diferente no gado de leite. Tem muita mulher. Há muitas vezes a mulher que capitaneia a parte leiteira. Produtora. Ela é a produtora, que é uma parte da produção da propriedade. Então, isso aí é muito importante, por isso esse temperamento é muito importante. E o Mato Grosso do Sul tem um rebanho muito diferenciado na questão de temperamento. Tá? Então você pega aí, vários produtores trabalham esses temperamentos, porque temperamento é genética. Fica dando tereré pra vaca, é isso? Não pode, tereré tem cafeína, não pode. Tereré tem cafeína, não pode pode no leite. Não, vamos dar um chá de hibisco pra ela, né?
E então vai ter essas competições, a venda? Vai ter a venda, vamos ter no dia 14, vamos ter aí o lançamento do Extra Leite, o governador vai estar presente, né? E a gente espera com isso também estar já oficializando, esperamos, né? Esse convênio aí com a prefeitura, aí, essa lei sancionada, para que a prefeitura possa vir a distribuir, né, nas escolas públicas, nos centros de idosos, né, nas pessoas com problemas de saúde, sarcopenia e essas outras doenças que precisam de mais cálcio, que precisam de mais músculos, né, que a gente precisa desenvolver isso aí, porque afinal de contas o leite é a base do whey, né? Fala assim, vamos tomar whey protein, vamos tomar leite também, né? O leite está ali, né? E o Centro de Excelência e a escolinha também vão ser lançados na Expo Grande? A escolinha já vai estar em funcionamento lá junto com o projeto Fazendinha, tá? Mas não vai estar operando como escola ainda, né? Só que lá vai ter já vaquinha, já vai ter ali será, porque a Crisul tinha um grande problema pra gente fazer a escolinha. Qual que é o problema? Vaca dá leite todo dia. Então tem que ter gente lá todo dia. Então hoje, com o projeto Fazendinha, né, que foi feito em parceria com a Crisul, né, aí dá viabilidade, porque vai ter que ter gente para cuidar todos os outros. Porque o projeto Fazendinha agora vai ser direto, né? Vai ser pro ano, né? Então você vai poder ir lá e ver uma fazendinha. E como já se viu uma fazendinha sem leite, né? Pois é. Não tem jeito, já né? casou ali. Então você vai ver. Eu vou te dar um spoiler em cima da Fazendinha. Gente, tem uma parte lá que vai ser sobre Pantanal. Então, ó, fiquem atentos a essa parte aí vai que a gente vai. Tô brincando. Mas olha, você vai ter que ir lá nessa Fazendinha para ver o que a gente tá aprontando. É um spoiler aí. Mas realmente vai ser muito legal aí essa parte da Fazendinha, junto com o Senar, né? Junto com outras instituições. Com as outras instituições. Então, a Fazendinha não tem como ser diferente, então isso aí deu viabilidade para ter isso. O que acontece? Eu conversei bastante com o presidente, com o Guilherme, né? Falei, Guilherme, tem um outro problema. Se uma vaca for produtiva, você tem que ser 2 vezes por dia. Falei, não, Alessandro, 2 vezes não. Arruma uma vaca que dá uma ordenha por dia. Então, assim, nós temos que buscar um animal que se adeque a essas condições. Tá? Porque um animal, vamos falar assim, que não dá para ser um animal de altíssima produção. Sim. Você tem que achar um outro animal que você tem um consumo de alimento mais baixo, né? Porque custo, tudo é custo, né? Você tem que melhorar essa taxa de conversão, para poder dar viabilidade também para o projeto, senão ele encarece demais o projeto, né? E como não terão aulas todos os dias, né? Eles serão aulas esporádicas, né? Que vão ter aos finais de semana, tanto que eu falei para o Guilherme, falei, ó, produtor de leite não tem. Você quer começar a ensinar o pessoal, tem que trabalhar sábado e domingo. Porque ele vai ter que saber que sábado e domingo é que você não tem como escapar. Alguém tem que ir lá tirar o leite dessa vaca. Então isso aí, inclusive nos produtos lácteos. A escolinha, só para entender, como que ela vai funcionar? Qual é o público? O público são os alunos, são os alunos das escolas das escolas de extensão do Estado. De extensão. De extensão do Estado. Tá? Não só de extensão, estou falando assim, essa escolinha de extensão que funciona dentro da Crisul. Tá? O primeiro público é esse. E o que eles vão aprender lá? Eles vão aprender como trabalhar toda a vaca. Como que tem que dar comida, como você vai formular uma raçãozinha. Não, você tem toda a base, né? O que você tem que dar de medicamento, como que você trata, né? Como que você faz. Nós queremos ver se a gente faz. Isso é uma visita ou ele tem um certificado no final do curso? Vai ter um certificado no final do curso. Bom. Vai ter um certificado porque, afinal de contas, nós vamos fazer alguns compactos para essas pessoas das outras escolas. Esse aqui vai sair com um certificado mais genérico, né? Porque eles vão ter que estar mais lá, né? Sim. Tem que estar mais presente, que a moçada que está ali vai ser a que vai trabalhar mais, né? Mas os outros vêm, vão fazer esses trabalhos aí, por isso que eu falei nos finais de semana, que aí dá uma folga para isso, né? E deixa os outros virem trabalhar, para a gente poder estimular isso aí, inclusive conversando com o pessoal do Senar, do Sebrae, para a gente trabalhar essa questão de fazer inseminação, como fazer, o que é uma cérvix, né? Como é que você trabalha isso, onde que você coloca uma pipeta, né? O que é um sêmen, como você descongela, qual que é a temperatura, né? Detalhes para você poder pelo menos ter uma base. Não vou falar que ele vai sair de lá um inseminador, né? Não vai sair de lá um inseminador, porque afinal de contas aí é um outro curso que o Senar tem lá específico, mas ele vai ter uma base para você poder entender o que é uma inseminação, o que é uma IATF. Tá? Uma inseminação artificial por tempo definido, tá? Um tempo
Você tem que... Ele tem que saber por que existe isso. Por quê? Para facilitar manejo, né? Para uma série de coisas. Como que faz? Qual que é uma base de transferência de embrião? Porque hoje, quando a gente está falando de genética, a gente está indo muito além. Né? Nós não estamos falando de um touro com uma vaca. Né? Nós estamos indo muito além. Nós estamos falando de embrião, nós estamos falando de sêmen, nós estamos falando em selecionar, saber selecionar, fazer acasalamento. Qual que seria o melhor touro para essa vaca? Né? O que ela tem de problema que a gente pode melhorar? Porque, afinal de contas, hoje os touros melhoradores imprimem muito. Existe as DEPs, né? O desenvolvimento esperado da progênie. Esse desenvolvimento esperado da progênie hoje é muito assertivo, né? Já é uma característica bem medida. Então você tem isso aqui, eu preciso de uma DEP mais para leite, então mais leite. Eu preciso que encurta um pouquinho o tamanho do teto. Eu preciso que o Uber tem que ser um pouquinho mais colocado para frente, não, o Uber um pouquinho mais para trás, anca um pouquinho mais aberta, dianteira um pouquinho mais aberta. Então você tem como você corrigir esses pequenos problemas, esses pequenos detalhes. Você vai... Tão específico que é a genética, né? Uma coisa incrível. Né? É um negócio genial. Eu acho assim, excelente. Eu acho assim, para mim, é música para os meus ouvidos, né? Minha parte técnica chega a pular de alegria, que eu falo, gente, é tanto conhecimento, é tanta ciência dentro do campo, que as pessoas não têm essa dimensão do quanto é específico, do quanto olha, aquela vaca precisa de um bezerro menor, porque ao nascer, porque é a primeira cria, coisa de... Então, assim, é tão específica, é tão legal essa genética que, assim, eu acho incrível. Então, com isso, a gente levar esse conhecimento. E depois também a intenção é a gente produzir alguns vídeos, né? Alguma forma que fique mais também disponível essa informação na internet, que hoje em dia a gente não pode falar. Nós estamos aqui falando num podcast, né? Que tá na internet. Tá na internet, você tem no Instagram aí, então isso aí não tem jeito. Faz o corte, põe no Instagram. Exato. Sim, né? Então ali vai rolar. O que acontece, né? Então isso aí a gente precisa trabalhar esses pontos, né? A Crisul hoje realmente é uma máquina de difusão de informação, né? Afinal de contas, você tem o Senai, que é outra máquina de difusão, né? Tanto que um dos critérios ainda que nós estamos trabalhando aí, né, com o presidente Bertoni lá da FamaSul é para a gente poder preparar os instrutores também de uma forma para criar um nivelamento. Né? Então vamos trabalhar com nivelamento, as informações vão de forma equilibrada, sempre todos falando a mesma língua, os técnicos do Senar, os técnicos que vão dar aula na Crisul, né? E fornecer mão de obra também, né? Necessária, técnica, produzir, né? Essa mão de obra que... Exatamente, você não cresce uma cadeia sem uma mão de obra especializada. E é muito específico hoje. E vamos falar sério, né? A pessoa hoje que vive no campo, ela consegue ter mais qualidade de vida, né? Então, isso aí você tem uma série de quesitos que são trabalhados, né? Você tem a pessoa vivendo mais no silêncio, que queira ou não queira, né? O ruído urbano é uma coisa que incomoda, o trânsito. E tem muita gente que agora está fazendo ao contrário, né? Tá saindo da cidade, voltando para o campo, né? O campo desacelera a pessoa, né? Que hoje em dia está todo mundo tão acelerado, né? Não, e a pandemia veio para dar uma aula para a gente, né? Exatamente. Então, a gente consegue trabalhar muito bem esse ponto, né? Dessa paz interior aí, para a gente poder... desacelerar um pouquinho, apesar que não dá para ser muito, né? Porque lá na hora que você não tá ordenhando, você tá roçando, você tá carpindo, você tá plantando, né? Fazenda é fazendo. É fazendo. É fazendo. É fazendo. Alessandro Oliva Coelho, muito obrigado por sua participação aqui. Eu que agradeço, foi muito bom o papo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal conhecer esse carinho todo com as vacas. E conte comigo, para a hora que vocês quiserem. Vamos estar junto lá na Expo Grande. Vamos estar junto. E vamos ver um pouquinho lá. Vou ter o prazer de mostrar para vocês. Dia 14, não deixem de estar lá, né? Para a gente ver se a gente lança já o programa da Prefeitura junto com Extra Leite. Vamos trabalhar, fazer um eventinho bem legal, né? Para você já vai ver as vacas bonitas, né? Para a gente poder trabalhar esses pontos e tá tudo lá num evento só para todo mundo participar de tudo. Vamos, maravilha. Sim. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, mais uma vez, obrigado. Vamos lá, seguir a gente nas redes sociais. Agro de Primeira Podcast lá no Instagram. @Agro de Primeira lá no YouTube e lá no Spotify, Agro de Primeira. Bora lá e... Toda semana um episódio novo aqui. Até a próxima. Até mais.